Então, Stephanie, minha querida, bem-vinda mais uma vez aqui ao Noite Brasil. Boa noite para você. Obrigada por atender meu convite. Eu estou aqui, olha só, na recuperação, então vamos nessa. Boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite, Thalita. Boa noite a todo mundo que está aqui nos escutando, ao Maxwell que está aí nos bastidores. Que bom que você está bem, né? Teve aí uns dias que a gente ficou assim meio aflito. Meu Deus, o Leandro avisou, falou que você tinha se acidentado, que estava uma correria, mas no fim parece que deu tudo certo e que bom que eu estou aqui, né? Para a gente conversar um pouquinho. É isso aí, deu tudo certo. É isso aí, muito bom. Ô, Stephanie, então, a gente está aí nessa semana né, dos eventos da ONU. A gente tem acompanhado, né? Nós acompanhamos os discursos, né, os posicionamentos do presidente Lula. Claro, o discurso do presidente Lula é irretocável, é sempre muito bom ouvir o presidente Lula, né? O Leandro ele fala que ele gostaria muito de viver no Brasil dos discursos do presidente Lula, né? E não tem como a gente não, de alguma forma, rir um pouco, né? Rir com uma certa ironia, mas não deixa de ser uma certa verdade em algum aspecto. E aí eu queria te ouvir, qual que é a sua avaliação, né, enfim, dos posicionamentos do presidente Lula, dos diversos assuntos que ele apresentou, sobre a questão ambiental, sobre Gaza, sobre a conjuntura, sobre a extrema-direita, sobre enfrentar o negacionismo, os recados que ele deu ao Trump, inclusive, também, ali foram recados muito bem direcionados, né, a respeito até das tentativas de intervenção do Trump no processo da, do golpe, da tentativa de golpe, ou melhor dizendo, das investigações e do julgamento do golpe, as sanções, né? Lei Magnitsky e as sanções que o governo dos Estados Unidos tem é, colocado para os membros do judiciário. Então, quer dizer, o Lula ele falou sobre todos esses assuntos. Então, queria muito te ouvir, assim, qual que é uma avaliação sua a respeito, né, desse presidente Lula e ele enquanto essa figura que o Brasil não, mas o mundo todo para ouvi-lo, de fato, e te ouvir mesmo, como é que você olha para isso, assim, como é que você avalia? Bom, Thalita, antes de eu começar a falar do discurso do Lula, né, da importância de tudo que ele disse ali na Assembleia Geral da ONU, só queria dar uma notícia, eu não sei se você falou sobre isso, que eu recebi tem poucos minutos, que está relacionado a Gaza, após reunião online da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, uma tenda de jornalistas em Gaza foi bombardeada. Eles estavam fazendo uma conversa, tendo uma conversa, né, com representantes palestinos e brasileiros para debater tudo que está acontecendo, a crise e tal, e eu acabei de ver aqui, inclusive acho que está no Brasil, no Brasil de fato, que essa tenda onde estava acontecendo essa conversa foi bombardeada, ou seja, mais um Nossa, crime de Israel, Israel, né? Não só contra o povo palestino, lógico, principalmente contra o povo palestino, mas contra a humanidade, né? Acho que a gente sim, já repetiu isso aqui várias vezes e o discurso do presidente Lula foi muito importante. A meu ver, foi o discurso mais importante que o Lula já fez em todas as participações que ele teve na Assembleia Geral da ONU. Eu até escrevi um artigo no Jornalistas pela Democracia, escrevi logo depois do discurso do Lula, eu escrevi, né, falando da importância, né, dos pontos que ele tocou. E aí, claro, para mim o ponto alto foi a questão de Gaza, né, a questão de genocídio, sim, de Lula não ter medo de falar o que muitos chefes de Estado ainda, né, não falam, né, que é um genocídio que está acontecendo ali. Achei muito importante ele falar da hipocrisia, né, do Ocidente, principalmente dos países europeus, que eram aqueles que poderiam ter feito algo, né, pelo menos para frear todo esse morticínio que está acontecendo, e agora muitos deles, inclusive Portugal, reconhecem o Estado da Palestina após o território ser totalmente devastado, né? Já não tem praticamente nada, né? Mais de 50 mil mortes, a maioria mulheres e crianças, e só agora esses países acharam por bem, né, reconhecer aí o Estado da Palestina. Achei muito importante o Lula cobrar isso, falar sobre isso. Achei muito importante também ele citar nominalmente, dizer Venezuela,
né? Para além da força que ele deu para Cuba, para o Haiti, ele falar da Venezuela, ele falar sobre as pressões, né, que os Estados Unidos vêm exercendo no que o próprio Estados Unidos chama de quintal, né, que para eles nós somos o quintal, né, deles. Então, achei de extrema importância o Lula se posicionar e falar que deve haver ali um diálogo, né, que o diálogo com a Venezuela não deve se fechar, deve estar aberto, né, ainda mais depois de tudo que aconteceu, né, daquela questão da Venezuela ter sido barrada no BRICS, né, da questão da contestação das eleições na Venezuela, né, e daquele clima ali que estava entre o governo brasileiro e o governo venezuelano. Eu achei muito importante no momento que o imperialismo estadunidense mostra suas garras, né, tenta intimidar não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, né? Do México para baixo, está todo mundo aí tendo que ficar muito atento, porque a gente sabe que o imperialismo está em decadência, mas ainda os Estados Unidos é o país mais poderoso militarmente do mundo, né? Está tentando aí correr atrás dessa imposição que eles têm aqui em relação ao território, a sua zona territorial, né? Porque economicamente falando, os Estados Unidos já perdeu muito espaço para a China, né? Mas militarmente os Estados Unidos estão, né? Têm uma força e eles precisam mostrar, exercer essa força sobre uma região que eles consideram parte ali, né? Do seu território ali, da sua zona de influência. Então, achei de extrema importância o Lula falar sobre isso, também falar da questão das big techs, né, do discurso de ódio que vem tomando conta das redes sociais e que, inclusive, só existe porque dá lucro, porque gera lucro para essas empresas, né, então, por isso que é importante o debate sobre a regulamentação das redes estar na ordem do dia, né, é importante que o Brasil pense no desenvolvimento de novas tecnologias, das suas próprias redes sociais, das suas próprias plataformas, né, para evitar também que esse tipo de coisa aconteça, e em relação também às mudanças climáticas, né, a crise climática, o Brasil vai sediar em breve a COP, né, em Belém, e apesar de todos os problemas que a gente vê todos os dias, né, que acontece, principalmente na cidade de Belém, de uma fachada, né, vamos dizer assim, que está sendo pintada, a gente sabe de todos os problemas estruturais que existem ali no estado do Pará, é importante dizer isso num púlpito onde, logo depois, né, o presidente dos Estados Unidos foi lá e praticamente negou que exista crise climática, né, fez um discurso completamente negacionista, enfim, que só também reforça as bases aí de uma extrema-direita que não está afim do diálogo, não está afim de conversar, não está afim de negociar, que está pronta para nos atacar, para nos subestimar, para reescrever a história, né? Para fazer um revisionismo histórico e muito focado na juventude, né? A juventude é o foco desse discurso e desse tipo de política. Então, eu acho que o discurso do presidente Lula foi muito positivo, né? Tem uma coisa e outra ali que eu mudaria, né? Que eu trocaria as palavras, né? Por exemplo, eu não gosto muito quando se fala de paz de forma abstrata, de quando se fala de ditadura, né? Dependendo do contexto ali, o que é ditadura, quando se fala de terrorismo, né? Mas foi muito importante, uma coisa que muita gente veio cobrar em relação à fala do Lula sobre o Hamas, né? De que o Brasil condena as ações do Hamas, mas em momento algum o Lula classificou o Hamas como um grupo terrorista. Ele falou de ações terroristas, mas não um grupo terrorista, porque, né, o Hamas não é um grupo terrorista, né? O próprio direito internacional, ele defende que pessoas, povos que estão sofrendo ali uma opressão, que estão sob ataque, que eles têm o direito de se defender, inclusive utilizando armas. Né? E é exatamente isso que acontece ali. O conflito ali não é de agora, não vem do 7 de outubro. Né? A Nakba está aí para dizer, né, para mostrar que o massacre do povo palestino é imposto ali por Israel desde a criação desse Estado, que é um Estado artificial, né? Que foi ali criado, muito bem pensado, e que tem nas suas bases, infelizmente, o sionismo, né? Que é um perigo não só para o povo palestino, mas para a humanidade. Deixa eu aproveitar até essa última fala sua para te perguntar o seguinte: você concorda com a solução dos dois estados?
você acha que é realmente a solução dos dois estados? A solução é a implementação dos dois estados? Olha, bom, eu estive na Guerra do Líbano, né? Então eu fui inclusive até a fronteira com Israel, que para mim não é Israel, é Palestina ocupada. Quando você vai lá e vê a situação, você vê realmente o que acontece, o quanto aquele povo é subjugado, não só os palestinos, mas os libaneses também, né? Você começa a entender que essa solução dos dois estados, ela pode até ter um peso, uma importância agora, devido à gravidade da situação, né, de você paralisar e reconhecer o Estado da Palestina para que o palestino tenha o direito de existir, né? Enfim, nesse aspecto eu compreendo. Mas quando você vai lá e vê de perto com seus próprios olhos, quando você vai num país, por exemplo, como o Líbano, que tem vários problemas internos, né, que tem várias divisões, que tem uma governança que mistura até mesmo sectos ali religiosos e tal. Quando você vai lá e entende que ali dentro também existe conflitos internos e que eles não podem ser resolvidos porque Israel não permite, né? Porque Israel não dá um minuto de paz para que eles possam resolver os próprios problemas que eles têm. Você entende que o fato de Israel estar ali é o problema, né? É o problema. Até porque Israel está ali também, não aquele mito de que o povo judeu, né, precisava da terra prometida, tal. Isso tudo é uma balela. A gente já falou disso aqui várias vezes, né? O objetivo ali do Estado de Israel era ter ali uma base militar. A gente sabe que quem alimenta, né, o exército israelense são os Estados Unidos, né? Eles precisavam ali de uma região para ter um controle no Oriente Médio, né? Para controlar aquela região que, além de ser uma região estratégica, é uma região rica em gás natural, em recursos, né, importantíssimos, né? Então era necessário que aquilo fosse criado, que aquele Estado fosse criado. Então, eu não sei se eu consigo vislumbrar uma paz permanente com a existência de Israel ali. E aí eu não digo nem só pela questão da Palestina, eu incluo o Líbano, eu incluo a própria Síria, a Jordânia, enfim, todos ali daquela região do Oriente Médio. Então, assim, é muito. Eu entendo o lado de se, né, da diplomacia, de tentar entrar num acordo mais rápido possível, pelo menos para frear o genocídio, né, para falar, não, vamos reconhecer o Estado da Palestina, ter ali os dois estados, para que pelo menos a gente possa dar dignidade e direito de existência ao povo palestino. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para lá e vê o que acontece, é muito difícil acreditar que, enquanto Israel estiver ali, numa sociedade altamente doutrinada e moldada, né, pelo sionismo, pela, vamos dizer assim, superioridade, né, como se fosse uma supremacia. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido e nós temos que estar aqui. É algo assim inviável. Então, Stephanie, eu não vejo aí um futuro de paz a na longo região prazo, a com longo prazo Israel. realmente, né? Até porque o Estado de Israel, a concepção do Estado de Israel é uma concepção de um Estado racista, né? O sionismo ele é racista na sua origem. Então, quando a E a gente Palestina pensa não foi a primeira opção, né, Thalita? exatamente, Outros lugares foram exatamente. estudados para que Israel pudesse ser criado. Exatamente. Então, aí realmente fica muito difícil entender. Eu acho que eu vou muito na mesma direção que a sua. Talvez agora, até porque a solução dos dois estados ela não é nova, mas volta e meia, como agora está se discutindo mais uma vez, países da Europa têm falado sobre isso, né? A solução dos dois estados, o reconhecimento de fato dos países sobre o Estado da Palestina. Então, mas é complexo, realmente. E minha opinião vai muito na direção da sua, né? Mas no limite. Hoje o próprio líder da autoridade palestina, que foi proibido, né, de ir até a Assembleia, ele fez, depois de uma pressão, o Lula até falou sobre isso no discurso dele, depois de uma pressão foi autorizado que ele fizesse a participação por videochamada. Ao meu ver, ele fez um discurso, assim, muito covarde, né? Lógico, ele falou sobre os crimes de Israel, falou que o que Israel faz é um absurdo, é um genocídio, vai contra os direitos humanos, a Carta da ONU, cobrou, né, que a ONU é muito boa de discurso, mas
na prática a gente não vê nada acontecendo, mas ele tocou em relação à questão do Hamas, né? Ele falou que as ações do Hamas não representam o povo palestino, né? Disse que o Hamas não terá papel de governança caso, né, todos reconheçam o Estado da Palestina e se cria ali um governo central, né? Que isso vai ficar a cargo da autoridade palestina, e ainda disse que o Hamas deverá entregar as suas armas à autoridade palestina. E aí eu me pergunto, né? Quais armas, né? Que armas? Porque, E isso assim... é importante você trazer isso, realmente, essa declaração do representante da Palestina, porque eu vi também e eu achei covarde, como você disse, e eu acho que é também legitimar o argumento de Israel sobre o Hamas e legitimar aquilo, de alguma forma, aquilo que está embasando o discurso dos sionistas para atacar a Palestina. Né? Então, dizer que o Exatamente. Hamas não tem, porque o Hamas, como você bem disse aqui, vale reforçar, não é considerado um grupo terrorista pela ONU, não é considerado. O Hamas é um grupo político armado de resistência. E aí, quando é colocado nesses termos, nesse discurso da ONU, por uma autoridade palestina que representa a Palestina, eu acho que é um desserviço, né, para tudo aquilo, inclusive, que a gente vem falando aqui, defendendo, né, a respeito do Hamas, porque é sob esse argumento que Israel ataca e assassina pessoas, né, mulheres, crianças, civis, jornalistas. Os jornalistas, né, que você falou agora, realmente que foram atacados e mortos, né, um novo ataque, aumenta o número de profissionais do jornalismo. Se eu não me engano, acho que o último número que foi levantado eram 247 jornalistas assassinados É o pelo Estado. maior assassinato de jornalistas da história, de toda, até mesmo da Primeira, da Segunda Guerra. Nunca, Exato. nunca houve algo assim. E se você olha, por exemplo, a questão da morte de crianças, outra guerra que eu estive, guerra da Ucrânia, estive lá, fui fazer reportagem lá. Você pega o número, a quantidade de crianças que morreram na guerra da Ucrânia, por volta de 600 e alguma coisa, e pega a quantidade de crianças que foram assassinadas na Palestina, você vê uma coisa assim, não tem parâmetro, né? Até nas guerras existem regras, né? Guerra também tem regra, não é pau de dar em doido, assim. Então, é por isso que a gente fala, o que está acontecendo na Palestina não é uma guerra, é um genocídio, é um dos exércitos mais poderosos do mundo, né, alimentado por armas estadunidenses, massacrando um povo que não tem, é pau e pedra praticamente. E aí entra essa questão desse discurso da autoridade palestina, né? Ah, eles vão ter que entregar as armas. Que armas? E outra, isso é uma coisa que é o povo palestino que vai ter que decidir, né? A autoridade palestina ela vai ter que ouvir o povo palestino e saber se o povo se é isso mesmo que o povo palestino quer. Até porque a gente tem a autoridade palestina e o Hamas, mas a gente também tem outras políticas dentro da Palestina. O próprio Fatah, com as suas inúmeras divisões, né? E isso é muito parecido também, Thalita, né? E aí eu volto para a questão do Líbano, porque com o Líbano acontece a mesma coisa. Todo mundo insiste em dizer que o Hezbollah é um grupo terrorista. Não é. O Hezbollah tem representação dentro do parlamento libanês. E o presidente do Líbano e o governo libanês também tem tido uma postura muito covarde, bem parecida com o que a autoridade palestina tem, né? De falar que o Hezbollah vai ser desarmado, também tem que entregar suas armas, blá, 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 né, esse blá, blá, blá todo, sendo que quando a gente vai lá, a gente vê que se não fosse a força do Hezbollah, o Líbano também já teria sido tomado, né? Eles só não tomaram o Líbano ainda por completo, porque existe ali ainda uma força, né? Um braço armado do partido Hezbollah, porque o Hezbollah é um partido político, é uma força política. Então, assim, como você disse, é um total de serviço e na hora que eu vi o discurso, assim, eu fiquei muito, muito, assim, com muita raiva na hora, assim, falei, não é possível. E vamos lembrar que amanhã teremos Netanyahu. Netanyahu vai discursar amanhã na ONU. Então, aí teremos mais um caldo, né, enfim, né, do que a gente vem acompanhando, para a gente poder, inclusive, desdobrar aqui e ouvir. Vamos acompanhar e ver, então, o que o Benjamin Netanyahu vai se manifestar amanhã na ONU, que ele vai estar lá e vai se pronunciar, viu?
Stephanie, deixa eu aproveitar que a gente está falando então já de Gaza, né, da Palestina. A gente também está acompanhando aqui bastante, inclusive, o Flotilha da Liberdade, né, e os ataques, inclusive, de Israel ao Flotilha. Houve nos últimos dias aí uma bomba que caiu na proa de um dos barcos. Houve um novo ataque também, né, antes de ontem. Só que aí a gente tem um fato novo, que são membros das forças armadas, né, das forças de segurança, tanto da Espanha quanto da Itália, que estão ali fazendo uma espécie de retaguarda mesmo ao flotilha, né, para que, enfim, ela atinja o seu objetivo, que é justamente poder adentrar as águas da Palestina e entregar ajuda humanitária, né? Essa é a meta, esse é o objetivo, então a gente tem isso. Como é que você está avaliando, né, a gente ter tanto Itália quanto a Espanha? A Itália, especificamente, me causa uma certa surpresa, dada né, a quem está na linha de frente, ali na presidência da Itália, né, que é uma representante da extrema-direita. E eu queria te ouvir, assim, como é que você tem acompanhado, inclusive porque você está aí em Portugal, se você até quiser comentar a respeito de Portugal, como é que Portugal tem se posicionado, e também porque os países da Europa têm tomado uma frente, pelo menos discursivamente, para falar, como, por exemplo, a solução dos dois estados, para condenar o Estado de Israel. Então, tem ali, né, os países europeus que têm se colocado, mas tem, para além do discurso, tem agora esse novo capítulo aí sobre termos forças de segurança desses dois países que estão fazendo uma espécie de defesa. Então, queria te ouvir, assim, como é que você tem observado isso? Red Hora, que inclusive está dizendo aqui, ó, marinhas da Espanha e Itália que enviaram 2 fragatas, tá? Isso. Cada país, né? Para poder acompanhar o Flotilha da Liberdade. Bom, eu tenho acompanhado de perto, inclusive esse primeiro ataque aí que você falou, um dia antes eu conversei com a Giovana, né? Eu fiz uma entrevista com ela para uma rádio aqui de Portugal, um jornal de Portugal. E aí um dia depois eles tiveram aquele primeiro ataque, né, da flotilha. E antes de ontem também outros ataques com drones levando substâncias químicas, né? Enfim, foi esse último ataque que fez com que tanto a Itália como a Espanha, né, enviassem aí as fragatas para fazer a segurança, né? E os alertas de que Israel havia comunicado para o governo, né, para a cúpula de governo israelense, que a flotilha seria atacada. Antes de eu entrar especificadamente na questão dos europeus, da Europa e tal, só falar que trazer aqui o comentário, né, a fala do Petro, da Colômbia, também, que eu acho que é de extrema importância, porque isso vai de encontro com o que a gente está dizendo aqui. Petro foi lá e praticamente disse, né, então, tudo muito bonito, vocês estão aqui fazendo os seus discursos, falando que é genocídio, que é isso, tá, mas e a prática? Né? Porque a gente está falando de um genocídio, de um massacre, de um país que tem um dos maiores exércitos do mundo contra quem não tem nada, né? Então, assim, ficar aqui só na retórica, dizendo que é isso, que vai reconhecer o Estado agora, depois de tudo que aconteceu, não vai resolver nada. A gente quer ver práticas efetivas, como, por exemplo, mandar um exército para a região, né? Mandar homens armados, né, com armas, para fazer a proteção da região. Então, esse chamado do Petro é um chamado extremamente corajoso e que, né, é o que realmente se espera. Porque ficar só na retórica e só no discurso é tudo muito bonito, mas a realidade material, ela se impõe. E aí é surpreendente ver, né, tanto a Espanha como a Itália fazer isso, principalmente logo após a Itália não ter reconhecido o Estado palestino, né? Tanto que deu até um puta de um quebra-pau na Itália, né? A classe trabalhadora italiana se organizou, eles fizeram greve geral, a gente viu vários confrontos em várias cidades da Itália, né? E aí agora o ministro da Defesa italiano toma essa ação de enviar uma proteção, bem como a Espanha, que também, inclusive, se eu não me engano, o governo espanhol estava reavaliando contratos e fornecimentos
de armas e de outras coisas para Israel, né? Também é um passo importante, que a gente também vem cobrando muito do governo brasileiro, né? Da questão da Petrobras, do petróleo, né? E das armas, né? Do comércio de armas, porque, vamos falar a verdade, né, Thalita? O que existe aqui é uma economia de guerra. É uma economia de guerra que está rolando, e aí não é só em relação ao que acontece na Palestina. Se você olha para a situação da Ucrânia, é a mesma coisa. Né? É o lucro da indústria bélica que sempre fala mais alto, que sempre dá a cartada final. Então, eu achei assim um passo importante, tardio, sim, né? Não vamos nunca nos esquecer da hipocrisia do Ocidente e da União Europeia, mas é uma das primeiras atitudes efetivas assim que realmente pode aí proteger aquelas pessoas, né? Proteger todo mundo que está tentando abrir aí um corredor humanitário, né? Para levar ajuda humanitária. Sobre Portugal, Portugal tem tido uma postura em relação à Palestina vergonhosa desde sempre, né? A gente precisa lembrar que antes da gente ter o governo do PSD, que é um governo de direita, a gente ficou aí sob o governo do Partido Socialista, do PS, durante muito tempo. E o Estado da Palestina nunca foi reconhecido. E aí a gente até fala, né? Nossa, quanta hipocrisia do PS de agora dizer que o Estado da Palestina precisava ser reconhecido, né? Esteve ali anos à frente da Assembleia, né, do Parlamento, ocupando o cargo maior de primeiro-ministro, de governo, e isso nunca aconteceu. Isso só foi acontecer agora num governo de direita que, inclusive, já prestou apoio para Israel inúmeras vezes, né? A gente viu aqui lideranças políticas e deputados do PS, né, o Partido Socialista, do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal, se reunindo com pessoas, com jornalistas e pessoas influentes na Embaixada de Israel, né, tomando champanhe. Muitas vezes aqui os prédios públicos são iluminados com as cores de Israel, né, porque tem sempre aquela retórica de que os reféns, né, o que o Hamas fez no 7 de outubro foi horrível, devolva os reféns, e meio que ignorando, né, o que acontece em Gaza. Então, assim, a postura do governo português sempre foi muito vergonhosa, e a verdade é que eles só decidiram reconhecer o Estado da Palestina por uma pressão que vem de cima para baixo, né? A partir do momento que a França disse que reconheceria, que outros países do bloco europeu, que tem muito mais força do que Portugal, falaram que iriam reconhecer, Portugal simplesmente seguiu o baile, né? Seguiu ali, né, com uma pressão também dos Estados Unidos, que exerce uma pressão muito grande aqui na Europa, e resolveu reconhecer, mas é aquilo, foi reconhecer depois que Gaza, né, que a faixa de Gaza virou um verdadeiro cemitério a céu aberto. E aí, aproveitando, né, que a gente está falando de Portugal, você recentemente, bom, já é, né, de longa data que você vem enfrentando a xenofobia, e a gente sabe que isso é muito característico dos imigrantes, né, de quem está em Portugal, em particular os brasileiros, as brasileiras, mas especificamente você em relação justamente por conta, na verdade, da sua atuação enquanto jornalista, né, dos seus posicionamentos, da sua exposição, você já sofreu outros ataques, outras ameaças, mas recentemente você recebeu uma ameaça de morte. Então, queria, até para você explicar aqui para a nossa audiência como é que foi isso, né, que a pessoa que foi identificada como a pessoa que cometeu esse crime, e como é que foi, se você chegou a denunciar, se você procurou a polícia, como é que foi esse processo todo, e até o governo atual, né, como é que o governo português tem atuado, de alguma forma, tem se posicionado em relação à xenofobia aí em Portugal, Stephanie? Bom, essa ameaça que eu recebi, né? O cara fez uma oferta pública pela minha cabeça, para quem não sabe, né? Ofereceu um bônus de 100 mil euros para quem trouxesse a minha cabeça, porque eu fui a primeira jornalista a publicar uma notícia que teve uma repercussão enorme, inclusive aí no Brasil, de um português que oferecia 500 euros pela cabeça de brasileiros, tal. Primeira pessoa a publicar, a divulgar o vídeo e a publicar a notícia, a reportagem, eu fiz a reportagem para o Opera Mundi, tá lá. E aí teve uma repercussão muito grande, enfim. Um dia depois que o João, né, que tinha feito a ameaça, foi preso, né, foi detido pela Polícia Judiciária, eu entrei na minha rede social e tinha lá essa ameaça, né?
dizendo que ofereciam dinheiro pela minha cabeça. Mas o mais, eu ia falar engraçado, mas não tem nada de engraçado, né? Mas enfim, o mais engraçado é que em junho de 2024 eu já tinha entrado com uma denúncia, né? Eu denunciei esta mesma pessoa no Ministério Público porque ele já havia me ameaçado em junho do ano passado. Ele enviou uma foto com 2 armas, com uma bandeira de um grupo neonazista aqui de Portugal, que eu também já denunciei inúmeras vezes, dizendo que uma colega minha, jornalista, tinha desaparecido e que eu seria a próxima, né? Mas antes disso, eu já recebia várias ameaças, públicas nas redes sociais, mensagens privadas, e-mail, enfim. Já tive a minha residência aqui, o saguão do meu prédio invadido, vandalizado, enfim, já passei por várias coisas, mas essa ameaça foi de junho do ano passado, fez com que, né, eu procurasse um advogado, né, o Camilo Júnior, que é o meu advogado, e ele falou, não, aqui uma linha foi cruzada, a partir desse momento a sua integridade está em perigo, e não só a sua integridade, o seu trabalho jornalístico, né? Porque além de eu ser brasileira, de eu sofrer a xenofobia, né, de ser tratada aqui como uma pessoa, vamos dizer assim, racializada, né? Porque apesar de eu ser branca, né, eu sou brasileira, eu sou latino-americana, eu sou do sul global, né? Eu sou da periferia do capitalismo. Então, além disso, tem a questão jornalística, né? Que eu sou uma pessoa que escrevo sobre temas sensíveis, né? Extrema-direita, direitos humanos, guerra, nazismo, imigração. Então, isso incomoda, né? Incomoda setores da burguesia, né? Setores que comandam aí, de fato, o país, enfim. Então, a partir do momento que essa ameaça foi pública, né? Foi feita, essa segunda ameaça, né, a gente cobrou das autoridades, né, as autoridades seguem investigando, né, a Polícia Judiciária também segue investigando, né, eu não tenho muitas informações em relação a isso, até porque o meu processo está em segredo de justiça, então não tem nem como eu falar nada. Mas ele está apenas... preso? Esse homem, ele continua Não. preso? Não, né? O João que ofereceu 500 euros, ele foi preso e foi solto no dia seguinte, porque, né, ele tem que se apresentar na polícia, né, com uma certa frequência, ele não pode deixar o país, ele tem que fazer tratamento psicológico, não, tá proibido de usar as redes sociais, mas está livre, já está solto, foi solto. Esse que me ameaçou, não sabemos, não temos nenhum tipo de informação em relação a isso ainda. Tudo que eu tinha para dizer, né, para colaborar com o caso e com as investigações já foi feito, então agora o que me cabe é confiar na justiça portuguesa e na justiça brasileira também, porque, querendo ou não, eu tive aí todo um apoio, um respaldo do consulado do Brasil em Lisboa, né, através do cônsul Alessandro Candeias, tive também o respaldo da embaixada, né, houve aí uma preocupação, né, eu senti que teve aí uma movimentação em relação a isso, ainda mais pelo fato de eu ser jornalista, né? A gente bate aí de frente até mesmo com a liberdade de imprensa, né? Com o exercício da profissão. A gente também viu agora, nessa semana, acho que foi ontem ou hoje, se eu não me engano, um jornal aqui em Portugal até noticiou, né, que uma deputada do PSB que esteve recentemente aqui em Portugal, o nome dela é Lídice da Mata, se eu não me engano, ela anunciou, né, que ela quer criar um grupo parlamentar com parlamentares em Portugal para defender os imigrantes brasileiros e combater a xenofobia, né? O plano dela é conversar com o governo, com o parlamento, com a sociedade civil aqui em Portugal, para tentar entender, né, essas modificações que estão acontecendo aqui da lei de estrangeiros, né, o crescimento da xenofobia, né, as dificuldades que o governo tem de fazer o atendimento a essas pessoas e toda a bola de neve que isso daí está provocando, né? Só para vocês terem uma ideia, o governo português tem aí, em média, acho que uns 900 mil processos de imigração pendente. 900 mil. Né? Então, assim, é bom frisar que apesar da gente estar falando aqui da comunidade brasileira, que é a maior, né, em Portugal, a crise de imigração aqui afeta todo mundo, todos os imigrantes. E assim como a xenofobia e o racismo, né? Se você pegar os imigrantes do sul da Ásia, né? Os imigrantes do Oriente Médio, o preconceito que eles sofrem, assim, também é assustador. Então, isso, a gente está... eu estou aqui tentando
manter a calma, tentando manter a minha rotina, né? Lógico, sempre não tentando não vacilar, né? Ficando em alerta, procurando me manter em segurança, mas é aquilo, que eles querem me colocar medo, eles querem me silenciar, Claro. e isso eles não vão conseguir. Eles podem desistir, que isso não vai acontecer. Mas é uma forma de tentar te calar mesmo, né? Isso é uma forma de tentar fazer com que você fique enquadrada e é isso, né? É andar em algum ali num fio da navalha, é estar ali num fio da navalha de alguma forma, justamente pela sua atuação. E o governo, já que inclusive você já disse, é de fato, né, um governo de direita e até em razão, inclusive, dos grupos extremistas, né, da extrema direita que também atua em Portugal, a gente sabe disso, grupos neonazistas. Você fala bastante, faz essa cobertura. E isso está muito atrelado a essa ascensão da extrema direita, né? Ou seja, xenofobia, ataques contra imigrantes está muito vinculado a essa ascensão. E hoje o cenário de Portugal, como é que tá? Aliás, antes de te passar a palavra, eu lembrei agora de um vídeo que eu vi lá no 7 de setembro, né, pensando um pouco nesse cenário da extrema-direita, em que tinham brasileiros fazendo manifestação no 7 de setembro, brasileiros Eu vi. bolsonaristas, e um parlamentar, eu acho, né, português, foi e tirou com a cara, assim, grandão dos manifestantes. Eles ficaram até meio sem muita reação, porque eles acharam que iam receber apoio. E aí esse parlamentar fala: já que vocês gostam do Brasil, que vocês são patriotas, Mas não voltem foi para lá. Mas... parlamentar. Ah, Não, não não foi um foi? parlamentar, foi um rapaz que faz parte de um movimento, vamos dizer assim, supremacista, que prega o que eles chamam de remigração, porque eles falam que a população portuguesa está sendo substituída, né? É um papinho supremacista. E ele opera muito da mesma forma que o MBL opera no Brasil. Ele vai nos eventos da esquerda para provocar, né? Ele é um provocador. Então, ele foi lá justamente para criar uma cena de provocação, sabendo que ele ia irritar, que alguém poderia ir para cima dele, aí na hora que alguém vai para cima dele, ele se vitimiza, né? Fala que olha aí, ó, olha o que os imigrantes fazem, olha o que a esquerda faz. Então, é mais ou menos o mesmo modus operandi do MBL no Brasil, do jeito que eles fazem. Mas é isso, são movimentos como esse daí que tem hoje apoio de parlamentares, né? Já que você estava falando da extrema-direita, né? Hoje a gente tem aqui o Chega, que é a segunda força no parlamento português, que é uma bancada completamente que tem um discurso completamente anti-imigração, preconceituoso, xenófobo, né? É uma legenda que tem aí ideais fascistas, e inclusive é um partido que já foi denunciado para o Tribunal Constitucional aqui por pessoas, por procuradores, né, e advogados que classificaram o Chega como um partido de cunho fascista, que ele não deveria nem existir, né? Só que é aquilo. A gente vê uma conivência da mídia, né, que trata o partido como se fosse um partido democrata, vamos dizer assim, né? Toda hora que você liga a televisão aqui, o André Ventura está, por qualquer motivo que seja, com os microfones, né, todos apontados para eles. A gente teve aqui na semana passada uma manifestação histórica em frente ao parlamento, que reuniu aí milhares de imigrantes de Portugal todo, assim, veio gente de todos os cantos do país protestar contra tudo isso que está acontecendo, o descaso, né, as mudanças da lei dos estrangeiros e da dificuldade que o governo está impondo a essas comunidades, e ao invés da mídia focar na ação desses trabalhadores, né, no discurso de um dos trabalhadores imigrantes que ficou preso por 60 dias, ele ficou preso, porque aqui vocês, né, deve ter chegado aí a notícia também de que a polícia, que o governo português criou uma polícia de imigração, que inclusive está atuando de forma muito truculenta, intimando imigrantes. Antes de ontem mesmo, eles bateram num salão de beleza de 4 brasileiras, entraram com truculência, pedindo documentação, enfim, intimidando. Então, ao invés da televisão focar, né, nas falas dos imigrantes e dos movimentos que estavam lá fora protestando, o que a TV fez? Entrou ao vivo quando o André Ventura saiu do parlamento e foi lá para a multidão. E qual que era o objetivo dele? Provocar. Ele estava louco para alguém agredi-lo,
né, para alguém faltar com respeito, tal. Só que a coisa foi muito organizada, né? E o máximo que aconteceu foi os imigrantes chamando ele de racista, de fascista, com muita força e com muito barulho para que o que ele falasse no microfone, né, para os jornalistas não tivesse o devido alcance, né? Então, assim, é toda uma mistura, Thalita, de coisas que, inclusive, a gente viu acontecer no Brasil, né? Quando eu cheguei em Portugal, o Chega nem existia um partido de extrema-direita no parlamento. Era aquela briga entre PS e PSD, né? Tinha um ou outro maluco ali, né, com uma ideia facho, tal, não sei o quê, mas nada do que é hoje, assim. E eu sempre alertava, falava, olha, vocês estão indo por um caminho, né, que o Brasil já trilhou. E é isso. As chances da extrema-direita realmente subir ao poder num cargo de primeiro-ministro, da presidência, ela é real, ela existe. E assim, o que dá para compreender, claro, guardadas as devidas, né, particularidades, é que a ascensão da extrema-direita é algo que vem acontecendo realmente em âmbito internacional, né? A gente sabe que é algo que está ali, está presente realmente em vários países, né? Então, você vê que o modus operandi ele é muito parecido, né? A forma de se articular e de fazer realmente é muito parecido. Realmente tem isso. E aí eu queria aproveitar, então, essa sua última fala para te ouvir, voltando um pouco do começo da nossa conversa, de um trecho de uma fala do presidente Lula, que é uma fala, inclusive, irretocável. Eu abri o programa falando sobre isso, inclusive, né? Que o presidente Lula, numa das reuniões que ele fez ontem, ele fala justamente sobre os erros da esquerda, né? Então, muito em resumo, em outras palavras, ele diz que a esquerda, de alguma forma, durante as eleições, ela faz uma campanha bem à esquerda, os representantes da esquerda, né? No caso, ele está ali, me parece, até fazendo uma autocrítica de alguma forma, mas quando vai para governar mesmo, ele acaba atuando muito ali num diálogo direto com a burguesia, né? Com os poderes do país, deixando um pouco, ignorando de alguma forma a classe trabalhadora, o povo. E me parece ali o Lula, né, de uma maneira assim, né, brilhante, ele fala, porque é uma fala realmente, como eu disse, irretocável. Ele diz e fala assim: talvez esse seja, em outras palavras aqui, claro, né, gente, o erro da esquerda, né? Então, como é que a esquerda deixou a extrema-direita atuar e crescer, que é um pouco disso que a gente está tratando, que você, Stephanie, tem falado aqui, falando um pouco do cenário, do contexto de Portugal. E o presidente Lula faz essa fala, que pegou todo mundo ali, né, de surpreso, né, de alguma forma, mas que você vê uma certa uma lucidez na fala do presidente Lula, né, nessa fala dele. E aí eu queria te ouvir, assim, né? Até a gente brincou, falou, a gente queria morar nos discursos do presidente Lula, morar não, né? A gente queria viver no Brasil dos discursos do presidente Lula, mas eu queria te ouvir porque você mesmo faz uma crítica até à própria atuação do PS em Portugal nesse sentido, né? E que de alguma forma abriu essa brecha, é um aspecto que é isso, que abre uma brecha para que uma extrema-direita venha a governar. Então, como é que você avalia, em âmbito até mais geral mesmo, claro, pensando em Brasil, porque você está aí, claro, você está olhando para aí, mas você também avalia muito a conjuntura nossa aqui. Então, como é que você observa, a partir dessa fala do presidente Lula, né, sobre esses erros dessa esquerda e de fato, aquilo que pode realmente abrir brechas para a extrema-direita? Eu quero o Lula da ONU como presidente do Brasil, né? Imagina aquele discurso que ele fez lá, ele fazer como presidente, né? Antes de você falar, desculpa, o Maxwell aqui, ele está me ajudando na moderação. Eu vou colocar a fala, gente, até para vocês, até para vocês entenderem um pouco o contexto, tá? A gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes, a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado,
a necessidade de contentar os adversários e, muitas vezes, os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, sabe, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. É isso, gente. Bom, é isso. Esse é o fracasso da democracia, né? Você ter uma esquerda que abandona as bases, né? Eu acho que a mudança material que o povo precisa, que a classe trabalhadora precisa, ela não está na institucionalidade, ela está nas ruas, na organização popular. A gente teve um exemplo claríssimo agora, na semana passada, em relação à PEC da blindagem, né, o PEC da bandidagem, que se não fosse a pressão das ruas, provavelmente eles teriam passado, né, o Senado poderia ter aprovado a PEC e aí os caras iam ter aí poder para fazer o que eles querem, né? Porque é isso que eles querem, ter o poder para fazer tudo que for possível e não responder pelos seus crimes. Então, essa fala do Lula, né, ela cabe como uma autocrítica, porque se você pega os discursos do período de campanha do presidente Lula, muita coisa que foi dita e prometida não foi cumprida. É só a gente olhar a questão das privatizações, né, que a gente vem vivendo, né, a questão da reforma agrária, né, que são pautas assim que foram essenciais, né, para que o Lula, inclusive, tivesse apoio amplo de toda a esquerda no segundo turno. Então, assim, é aquilo. A gente precisa dar respostas para os problemas das pessoas, para os problemas da classe trabalhadora. E essas respostas, infelizmente, elas não estão com a política da conciliação com a burguesia, né? Porque é o que a gente está vendo aí. A burguesia, ela está sempre querendo mais, né? Se você cede de um lado, os caras nunca estão satisfeitos. Eles sempre vão querer mais, né? Você vê aí a Eletrobras, você vê a privatização dos metrôs, né? Hoje a gente teve aí uma fala até, eu vou até classificar ela como indecente, né, do Paulinho da Força, de querer falar que a votação para a descida do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000, dependeria da aprovação da PEC da anistia. Isso é um absurdo, né? Isso mostra como é que funciona o Congresso Nacional, como é que é feita a política do dia a dia, a política ali, né, do confronto ali, que está muito mais voltada para quem tem dinheiro, para a burguesia, para as elites. Então, quando o Lula fala isso, né, ele também se inclui. Eu acho que ele não se deixou de fora, né? Ele também está incluindo. E aí você fez o paralelo com o PS aqui, é a mesma coisa. A extrema-direita ganhou espaço aqui por quê? Porque o partido que leva, né, que se diz Partido Socialista, mas socialista tem muito pouco, é um partido que sempre votou com a direita no parlamento. Sempre votou com a direita no parlamento. Ali, na hora de fazer seus discursos, estava sempre tudo muito bonito, né? O país do 25 de abril, da Revolução, né? Todo mundo tem que ter acesso à habitação, saúde, transporte, mas aí na hora que você vai na votação, vê lá a votação na Assembleia da República, como que esse partido vota? Sempre favorecendo aos grandes empresários, né? As imposições que são colocadas para que essas pessoas fiquem cada vez mais ricas e a classe trabalhadora cada vez mais pobre. Então, é isso. Não existe espaço vazio na política. Se a esquerda não ocupa esse espaço, alguém vai ocupar. Hoje, quem está ocupando esse espaço é a extrema-direita, que oferece respostas simples para problemas complexos, porque sabe do desespero que é a vida do trabalhador. Quem está em desespero quer uma resposta rápida, né? Quem está com fome quer comer. Quem não tem uma casa quer uma casa. Então, o fascismo, ele usa muito disso, né? Então, acho que a fala do presidente Lula é incrível, é maravilhosa, eu concordo com tudo que ele disse. Eu só espero que isso se transforme em ação. Colocado em prática. Em praxis, que é isso que a gente precisa, prática. Exatamente. Bom, deixa eu ler aqui os comentários, então, para a gente ir se despedindo da Stephanie, mas algumas pessoas foram comentando a respeito de um pouco do que a gente falava. O Ulisses Sakzuki diz:
Adolf foi anistiado após sua primeira tentativa de golpe. Ele se referia a uma fala que eu fiz um pouco antes, né, sobre segundos mandatos. Historicamente, a gente sabe que governos autoritários de segundo mandato são um aprofundamento realmente das violações todas, né? Eu falava a respeito da importância das eleições de 22 e do Lula ter vencido, né? O Bolsonaro, claro. Também aqui o Álvaro Frota diz, brincando, claro, imagino, né? Boa noite, camaradas. O discurso do Lula prova que os bolsonaristas têm razão. Ele é um clone. Ai, vamos lá. Aqui também Planta perguntando, alguém tem o link do jornal que ela escreve? Obrigada. Stephanie, ela escreve para vários portais, viu, gente? Mas principalmente para o Opera Mundi, para os jornalistas da Democracia também. Onde mais que você atua, Stephanie? Stephanie trabalha bastante, viu, gente? Produz muito. Jacobin Brasil, Jornal Expresso em Portugal, TSF Portugal. Mas direto eu tô isso, que já escrevi para o Brasil de Fato, já escrevi para o Correio, já escrevi... Eu trabalhei durante um ano numa revista aqui em Portugal, que era uma revista feita por imigrantes, que se chamava Brasil Já, então também tive um trabalho impresso, extenso. Escrevo para um monte de lugar. Se colocar aí Stephanie Costa aí, mas eu acho que nesse momento o lugar onde eu tenho mais produzido, mais colaborado é com a Opera Mundi, com certeza. Leiam a Stephanie. Escrevo para o UOL também. Inclusive, fiz uma reportagem muito boa, que bom que eu ia até esquecer de falar isso, que eu estive recentemente no Brasil e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Romero, ídolo do Corinthians, que é um imigrante. E a pauta foi como é ser imigrante na maior cidade da América Latina. Então, tem uma entrevista lá com o Romero que foge dessa obviedade do futebol e tal, porque, querendo ou não, o Romero é um cara que nunca teve problema em tocar nessas pautas sensíveis. Ele fala sobre isso, numa boa. Coisas que os jogadores aí da geração dele, né, não fala. E aí eu aproveitei a oportunidade, pelo fato dele ser imigrante, por ele falar sobre o racismo que ele sofre no Brasil, de falar, olha só, vamos então trocar uma ideia aí de imigrante para imigrante. E aí deu a entrevista. Acho que ficou bom. Gente, tá na tela, pessoal. Acompanhe. Aliás, Stephanie, dizer o seguinte, a gente tem um projeto aqui no Farol de falarmos sobre futebol. Então, certamente você será convidada para vir aqui a gente trocar algumas ideias sobre futebol. Stephanie corintiana, viu, gente? Ó, para vocês perceberem que é isso, né? Nem todo mundo é perfeito. Estou brincando, não é isso que eu falar. Eu ia falar que a Stephanie é brilhante, ela manja muito de futebol também. E a gente brinca sempre, né? Porque, enfim, ela é corintiana, fazer o quê, né? Mas é isso. Mas você tá feliz, né? Ontem foi felizona. Tá felizona. E dizer que Maxwell, inclusive, aqui, ele manja muito de futebol, é o nosso especialista em futebol. A gente vai abrir um quadro aqui de futebol no Noite Brasil, né? Então a gente tem aí, tá no nosso horizonte essa proposta, e você certamente vai ser uma de nossas convidadas. E aí o Maxwell está dizendo, ó, o São Paulo está perdendo para o Lanús, né? São Paulo Mentira! O Lanús fez gol. Fez gol, olha lá. Gente, o Lanús é um time tão fraco, eu fico chocada. Enfim. É isso. Vamos ver. Hoje é São Paulo e Flamengo, os brasileiros que estão aí disputando. Mas não é LDU, não? É LDU. Falei bobagem, gente, desculpa. É o LDU. LDU. Isso, obrigada, Max. É isso. É o LDU, viu, pessoal? Então, eu vi um pouquinho, um trechinho, uns 10, 15 minutos do início do jogo aqui do São Paulo e me surpreendeu. Achei que o São Paulo que abriu o placar, que estava botando uma pressão. Mas, enfim, eles que lutam. É isso, eles que lutam. E é isso, então você certamente será... Ah, tá bom, tá certo. Obrigada, Max, aqui ajudando a gente. Você será convidada para vir aqui a gente falar de futebol, porque eu sei que você também entende bem, gosta muito. Vamos trocar ideias. Bom, seguindo aqui também, olha só, Hugo José Zapaz diz, Netanyahu disse que vai denunciar todos os líderes que reconhecerem o Estado da Palestina. Ulisses Salkzuk diz que quero ver Cuba lançar novas parcerias com o Brasil, seria ótimo. Realmente. A situação de Cuba é muito grave. A situação gente. de Cuba é gravíssima. Ao ponto de colocar todo o projeto socialista, toda uma revolução abaixo.
né? Porque hoje o bloqueio que Cuba sofre praticamente está... As pessoas estão exaustas, né? Quem vive na ilha está exausto, e querendo ou não, é aquilo que a gente estava dizendo, né? Não existe espaço vazio na política, e a gente percebe uma mudança geracional em Cuba, um perigo do liberalismo, da ideia, né, liberal tomar conta Mas daquilo. o que me faz realmente perguntar é por que países, por exemplo, como China, né, até mesmo Venezuela, não estabelecem ali uma construção de um acordo, né, uma ajuda nesse sentido, sabe? É uma pergunta genuína, porque eu realmente não tenho conhecimento para saber do cenário real. Mas é isso, né? Diante disso que você traz, que é gravíssimo, né? Esse projeto, porque a revolução ela é um projeto, né? Não é apenas um fato, é um projeto que ele precisa ser sustentado de longa data. E aí, diante, a gente sabe que isso ainda são as reverberações da queda da União Soviética, né? É a partir disso que Cuba vem nesse processo todo, mas me faz realmente fazer essa pergunta, que é uma pergunta bem genuína mesmo, porque eu não conheço, viu, Stephanie? O embargo econômico que os Estados Unidos exercem sobre Cuba atrapalha as trocas comerciais e as relações de Cuba com o mundo todo. Aí tem uma questão também econômica, né? Você citou a China, sim, eu acho que a China poderia, né, tomar um passo além, ir além, mas é aquilo, o Brasil também poderia fazer alguma coisa, outros países, tanto que uma das coisas que o presidente Lula cobrou na Assembleia Geral da ONU foi esse embargo vergonhoso aí de décadas dos Estados Unidos em relação a Cuba, e que impede a troca comercial de Cuba com outros países, né? E olha que Cuba ainda, querendo ou não, no meio de toda esse impedimento, né, econômico, consegue desenvolver muitas coisas, né? A medicina cubana é um exemplo, a educação cubana é um exemplo, mas todas as pessoas que vão para Cuba, né, camaradas que vão para Cuba e voltam e conversam comigo, né, eu pergunto como que está a situação, né, a realidade ali material daquelas pessoas, todos me relatam que tem ali uma parcela, principalmente a parcela mais jovem, que existe ali uma exaustão pela situação, né, de nunca muda, assim, eles estão sempre à beira do colapso. É difícil, é uma realidade difícil. Triste considerar isso, viu? Tem razão, é bem lembrado, inclusive, bem lembrado dessa questão. Acho que é algo que a gente pode realmente pautar aqui, trazer, fazer essa discussão com mais afinco aqui no Farol Brasil. Bem lembrado. E uma última coisa, realmente, mesmo aqui, Stephanie, para a gente se despedir de você, que é uma notícia do Hugo José Zapaz, que diz: notícia urgente, saiu uma nota do governo de Israel para outros governos avisando que vai atacar a flotilha. Foi mais cedo, foi hoje isso. E isso foi uma das coisas que fez com que Espanha e Itália enviasse uma proteção, né? Se eu não me engano, foi o Thiago Ávila, ele falou mais cedo, acho que foi para o Intercept. Ele disse que havia esse alerta porque o governo, né, israelense já tinha, né, falado de forma oficial que atacaria a flotilha. Então, é isso, né, gente? Nossa, eu acho que a palavra que define essa situação também é exaustão, porque até uma paralisação, assim, um sentimento de paralisação, porque que mais? O que dizer, né, sobre Gaza? É um Você tem toda a genocídio razão. ao É vivo. cansativo, é muito cansativo. Realmente, a gente já viu absolutamente de tudo, a gente já falou sobre absolutamente tudo, a gente já viu todos os discursos possíveis e imagináveis, a gente já viu todos os posicionamentos, enfim, chega uma hora que realmente cansa. E nós, ainda que a gente está acompanhando aqui de longe, né? A gente vê, noticia, mostra, denuncia a gravidade. Eu fico realmente imaginando quem está ali, né? Os palestinos, essas pessoas que estão em Gaza, que estão indo para lá e para cá, que estão fugindo. Cara, assim, é isso. Não É uma dá. naturalização, né? A coisa foi naturalizada. E aí a apatia, ao invés de se criar ação, se criou apatia. Eu acho É que por isso que por isso que, para além dos discursos bonitos, o que realmente a gente cobra e a gente quer é ação.
É isso, assim, as falas, elas são muito assertivas, do presidente Lula, os posicionamentos todos, mas é preciso fazer uma ação, e a primeira ação, me parece, de um Estado é um rompimento, por exemplo, é algo que a gente vem cobrando de longa data, mas é isso, assim, é cansativo, é muito cansativo mesmo, assim, ter que acompanhar, ouvir essas ameaças do Netanyahu, e quem que para? Ninguém vai parar Israel, gente? Ninguém para. Ó, mas é importante dizer, hoje eu estava vendo uma live, uma conversa do Breno Altman com a Federação Palestina do Brasil, e o governo brasileiro informou que esse ano de 2025, assim, foi algo que eu vi, né, na conversa, que não nenhuma gota de petróleo foi enviada para o governo israelense, para Israel, que isso foi revisto, né? Estou falando aqui, não fui atrás, não vi esses documentos, não foi algo que eu ouvi, então, assim, é até bom, né, que as pessoas corram atrás dessa informação, porque no relatório apresentado pela ONU, né, inclusive pela Albanese, ela fala sobre a participação de empresas, né, do mundo todo, e aí eu não estou falando só Brasil e só Petrobras, né, empresas do mundo todo que mexem, né, que estão aí no setor do petróleo e que continuavam abastecendo, né, a máquina de guerra israelense. Então, isso é um ponto importante. Se realmente o governo brasileiro está olhando para isso, um passo importante, né? E aí eu não digo nem só petróleo, eu digo outras, tudo que for comercializado, todo tipo de troca, né? Tudo que é. Recentemente a gente noticiou aqui de materiais de uma indústria brasileira que estava saindo do Porto de Santos e com materiais que seriam enviados para a construção de armas israelenses. Então, e aí houve essa denúncia. O governo brasileiro, se eu não me engano, está até avaliando parar de importar produtos que sejam produzidos em territórios ocupados, empresas que estejam em territórios ocupados ali na Cisjordânia, né, na Palestina ocupada. Então, se é isso mesmo, temos aí um avanço, né? Que ainda assim, Thalita, é pouco, né? É o que a gente estava falando, né? Agora, tudo é pouco. Acho que a única solução que seria surpreendente é fazer aquilo que o Petro disse, enviar um exército para lá, enviar pessoas armadas para parar com esse genocídio. Isso mesmo, exatamente. Stephanie, olha, muito obrigada mesmo, mais uma vez, de vir aqui, né, conversar conosco e a gente poder acompanhar os fatos aí a partir do teu olhar, que é sempre muito importante. Espero que da próxima, não sei te dizer, tá, mas de repente a próxima teremos o camarada Leandro Fortes conosco aqui. Mas obrigada, mais uma vez, por vir aqui, se disponibilizar em conversar conosco e até uma próxima. Que isso, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E vou ficar aguardando aí o convite para a gente falar de futebol e tal. Isso, exatamente. Né? É isso. Nem só de tragédias também, né? A gente tem uma hora que a gente tem que... Exatamente. É isso. A gente tem que falar de futebol, de carnaval, dessas coisas que também a gente gosta. E são importantes porque a vida também tem dessas coisas, né? A gente precisa... É preciso estar atento e forte, mas é preciso também, né, se divertir. A alegria é uma forma de resistência. Isso aí. Isso. Obrigada. E cuida aí do bracinho, da mão aí. Tá, manda um beijo pro Leandro também, fala para ele se cuidar. E até uma próxima. Isso aí. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.